Bom, pessoal, hoje o nosso trabalho de genética é sobre os parâmetros genéticos em programas de seleção. No caso, vai ser as aplicações na produção de leite. O grupo é composto por mim, Daiane, pelo Diego e pela Isabelle. A gente divide o trabalho em introdução e melhoramento genético como uma ferramenta para melhorar os rebanhos, a produção de leite, que vai ser uma característica econômica importante, os genes que vão influenciar parte da produção individual e as nossas considerações finais. Bom, agora a gente tem que começar a falar o que é o melhoramento genético, né? O melhoramento genético ele é uma ferramenta que a gente usa para selecionar os animais para reprodução. Esses animais vão ter características de interesse econômico, que no caso vai ser para a produção de leite. Na pecuária leiteira, isso vai ter um impacto direto, né, na renda do produtor, já que aquelas vacas mais saudáveis elas vão produzir mais leite e vão ser mais férteis. Então, vai trazer um maior retorno econômico para o produtor. A gente também tem que destacar que parte da produção individual ela vai ser influenciada pelos genes. Então, quanto mais houver uma seleção, né, genética, melhor vai ser a produção. Só que para a gente selecionar bem esses animais, a gente tem que saber quais são as características que realmente vão ser passadas dos pais para os filhos. E aí que entra, né, o conceito da herdabilidade, porque a herdabilidade é um conceito muito chave para o melhoramento genético. A herdabilidade ela vai indicar quanto da variação de uma característica é por causa da genética do animal e não por fatores externos como o ambiente. Ela vai de 0 a 1, ou seja, de 0% a 100%. E um exemplo que eu posso dar aqui é uma variação de 30%. O que significa? Que esses 30% é de origem genética do animal, então alguma característica variar vai ser de acordo com a genética. E os 70% restante é por causa do ambiente. Então a gente também tem que destacar aqui, uma alta herdabilidade, ela é consequência de uma seleção bem eficaz das características. Agora, a herdabilidade é aplicada na produção de leite, né? A produção de leite, ela tem uma herdabilidade considerável, né? Ela é moderada, já que vai de 25% a 35%. Então, isso vai depender muito da raça do animal e também do sistema de produção que está sendo utilizado. Isso significa que tem um bom potencial, né, de ganho genético ao longo das gerações. Ou seja, se selecionar uma vaca e um touro com alto desempenho, tem boas chances de vir novas gerações com desempenho muito melhor e isso vai se repetindo ao longo das gerações. Mas vale destacar, mesmo tendo essa herdabilidade e as boas características, a gente tem que saber que os fatores externos eles vão influenciar, então tem que ter um bom manejo, tanto do ambiente, tanto do animal, para garantir essa produção. Agora a aplicação na prática, né? A gente vai utilizar touros provados, ou seja, é aqueles touros que eles vão ter um alto valor genético. E para a gente medir esse valor deles, a gente tem que observar as filhas deles. Então, a gente observa quanto de leite, de proteína, de gordura elas produzem. E a partir disso, a gente pode estipular o valor genético do touro. Então, o ponto central dessa ideia é que quando a gente utiliza, né, touros com alto valor genético e também a gente escolhe matrizes boas, a tendência é só de melhoria nessa geração. Por exemplo, as vacas vão passando essas características para frente e vai só aumentar a produção de leite. Então, é muito importante esse progresso genético dentro dessa área. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho, né, sobre a herdabilidade, sobre o melhoramento genético, a gente tem que entender como que diferentes características vão se relacionar. Então, é isso que vai acontecer agora, né? A Isabelle vai explicar a parte de correlações genéticas. Bom, agora que já entendemos o que é herdabilidade, vamos conversar sobre outro conceito super importante no melhoramento genético, né? Que é as correlações genéticas. Elas mostram como duas características se comportam em relação uma à outra, do ponto de vista genético. E essas relações, elas podem ser positiva, quando uma melhora e a outra também tende a melhorar. Negativa, quando uma melhora, mas a outra piora. Ou até nula, quando uma característica não interfere na outra. E isso é essencial, porque muitas vezes, né, quando selecionamos por uma característica, como
a produção de leite, acabamos influenciando outras, como saúde ou fertilidade, e nem sempre é de forma positiva. Um bom exemplo, né, de correlação genética negativa é entre produção de leite e qualidade, como o teor de gordura e proteína. De forma geral, as vacas que produzem muito leite costumam ter uma diminuição na concentração desses sólidos. Então, se a gente focar somente em aumentar o volume, a gente pode acabar com um leite muito diluído. E por isso que é importante equilibrar os dois. Não adianta, né, quantidade sem uma qualidade ok. Outro ponto importante é a relação entre produção e fertilidade. Normalmente, quando maior a produção de leite, né, maior a chance de problemas reprodutivos. E isso acontece porque vacas de alta produção exigem muito do organismo, o que pode afetar, né, a taxa de concepção, intervalo entre partos, né, entre outros fatores. Então, os programas de seleção, eles precisam levar isso em conta para manter animais produtivos, mas que também tenham uma boa eficiência reprodutiva, né? E falando também em saúde, a produção de leite, ela também pode se relacionar com a susceptibilidade à doença, principalmente a mastite. Vacas que produzem muito geralmente são mais sensíveis, né, a essa inflamação nas glândulas mamárias. Só que a boa notícia é que já existem formas, né, de selecionar animais com uma maior resistência genética à mastite, sem perder a produtividade. Ou seja, hoje dá para buscar vacas que produzem bem e ainda sejam mais saudáveis, o que é ótimo para o bem-estar animal, né? E para o bolso do produtor. Bom, e agora vamos falar sobre os índices de seleção, que são ferramentas essenciais em programas de melhoramento genético. O uso de índices múltiplos permite combinar várias características em um único valor, facilitando a escolha dos animais superiores de forma mais equilibrada. Por exemplo, na produção de leite, não basta selecionar apenas pela quantidade de leite. A gente precisa considerar a qualidade do leite, a longevidade, fertilidade e até resistência a doenças. Índices como o IPT, que é o Índice de Produção Total no Brasil, ou TPI, Total Performance Index nos Estados Unidos, reúnem essas informações e ajudam os produtores a tomarem decisões mais eficientes e lucrativas. Eles representam uma forma prática e científica de aplicar os parâmetros genéticos no dia a dia da seleção animal. E o que é a resposta à seleção? A resposta à seleção mede quanto o desempenho médio de uma população melhora de uma geração para outra, por causa da seleção genética. Em termos simples, é o ganho genético esperado depois da gente escolher os melhores indivíduos para a reprodução. A fórmula básica para medir essa seleção é R é igual a H2 vezes S, em que R é a resposta à seleção, o H2 é a herdabilidade da característica e S é o diferencial de seleção, ou seja, é a diferença entre a média dos indivíduos selecionados e a média da população original. Esse cálculo nos mostra na prática o impacto da genética na melhoria contínua do rebanho. Um exemplo prático na produção do leite é que vamos supor que a produção média de leite do nosso rebanho é de 6.000 litros por lactação. Então eu vou selecionar ali os melhores animais que vão ter uma média de 7.000 litros. Então o meu diferencial de seleção, que é o S, é de 1.000 litros, porque os animais selecionados produzem 1.000 litros a mais que a média do rebanho. Se a herdabilidade da produção de leite for de 0,3, a gente aplicando na fórmula 0,3 vezes 1.000, eu vou ter um resultado de 300 litros. Isso significa que, em média, os descendentes desses animais que eu selecionei produzirão 300 litros a mais por lactação do que a média anterior. Isso é uma resposta genética direta da seleção feita. E alguns fatores que podem influenciar essa resposta.
A resposta à seleção pode variar dependendo de fatores como a heritabilidade, quanto maior o ganho genético esperado, o diferencial de seleção, que quanto mais rigoroso for a escolha dos reprodutores, maior vai ser o ganho, e o intervalo entre gerações. Quanto menor o tempo entre uma geração e outra, mais rápida vai ser a minha resposta. Além disso, a precisão das avaliações genéticas, o número dos descendentes avaliados e o ambiente da criação também podem interferir no progresso genético. Então, para recapitular, herdabilidade indica o quanto da variação de uma característica é de origem genética. Correlação genética mostra como duas características se relacionam no ponto de vista genético. Resposta à seleção é o ganho obtido por geração com base na herança e na intensidade da seleção. E os índices de seleção permitem considerar várias características ao mesmo tempo, favorecendo uma seleção mais completa e eficiente. Esses conceitos, quando aplicados corretamente, elevam os padrões de produção e tornam o rebanho mais competitivo e adaptado às exigências do mercado. Então, finalizando, os parâmetros genéticos são ferramentas fundamentais para o melhoramento dos rebanhos leiteiros. A aplicação estratégica desses conceitos possibilita uma maior produtividade, sustentabilidade econômica e o bem-estar animal. Então, investir em genética é investir em um futuro mais eficiente, com ganhos que se acumulam a cada geração. Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.